Olá, olá! Estamos aqui para mais um Pode Ser, o meu podcast. E hoje estou com uma convidada maravilhosa. Ela é mentora, ela é palestrante, ela é uma mulher incrível, empresária, visionária e, além de tudo, e principalmente, ela é uma mulher de verdade e é mãe. Tudo bem, Ana Ju Rios? Como você está? Ótimo, graças a Deus. Muito feliz com o convite também. Poder compartilhar com você e também com a nossa audiência que vai estar aí ouvindo, né, esse nosso podcast. Muito de uma história, inspiração e conteúdo também. Isso aí, eu que te agradeço o convite prontamente. Falei, vamos gravar, né? A gente não pode nunca de nada, né? Aproveitando as oportunidades, é aquela pessoa, né? Se você acaba buscando bora, eu sou bora, eu com isso, vamos fazer acontecer. Como diz a Thalita que está ali atrás, nunca nega em pau. Exatamente. Não importa qual seja, ou seja, ainda mais quando eu falar da nossa missão e propósito, não? Que importante que é ter um propósito e uma missão, né? Sim. E isso eu sei que você tem muito bem, muito estabelecido, muito estruturado, até porque eu te acompanho, eu vejo seu trabalho, não é de hoje, e eu sou uma espectadora fiel de tudo que você posta, gosto muito, te admiro muito, e por isso que você está aqui. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Com certeza, né? E hoje, graças a Deus, eu levo contar minha história, mas nem Nem sempre foi assim, né? Por que você está aqui hoje? Quando foi o despertar? O despertar da Ana foi. Eu falo que assim, o meu despertar é uma revolta. Fiquei revoltada na realidade que eu tinha. Porque, de fato, eu tinha uma vida sem sentido. Estava num relacionamento ao qual eu era oprimida. E isso me tirou o brilho. E tirou o sentido da vida. E eu tinha essa sede muito grande, sabe? De buscar um propósito, de buscar um sentido. Mas só que isso nasceu de uma dor. De uma dor de ser anulada e ser reprimida. Então, eu fui mãe aos 15 anos, né? Muito nova. Hoje eu falo que isso é um presente de Deus porque me amadureceu muito nova também. Tive escolha, né? Vou colocar naquela posição de vítima ou, ok, o que eu posso fazer disso? Só que, como eu fui uma mãe muito nova, na época da adolescência, que é a época de se descobrir qual que são os seus gostos, os seus hobbies, quem você é, eu não pude. Porque eu tive que ser mãe, tive que ser esposa, eu tive que ser dona de casa e começar a trabalhar de fato para sustentar. E isso foi me reprimindo, até porque eu estava num relacionamento que era abusivo, com agressões. E aí eu fui perdendo a minha essência, o meu brilho, e chegou um ponto crítico ao qual eu fui diagnosticada com bipolaridade e depressão. E aí, isso veio que me deu uma. Como se passasse um flash assim de. Nossa, eu vivi a minha infância, porque a minha mãe passou por isso. E eu falei, eu não quero passar por isso, eu não quero que meu filho passe por isso. E aí veio um momento de revolta. Eu falei, não, eu vou sair dessa relação, porque é isso que está me adoecendo. É esse posicionamento, essa decisão que eu precisava ter. Eu não sabia que eu tinha que sair. Agora, como que eu ia lidar com ser mãe solo? De construir uma vida, eu não sabia. Sei que o primeiro passo era sair. Então, veio de uma revolta de. E como você achou um jeito de sair? Para quem está passando por isso hoje, o que você começou assim, tipo, eu acho que eu vou fazer isso que vai dar certo. Olha, por incrível que pareça, foi um diagnóstico com uma terapia que ela me diagnosticou com isso, que ela fez olhar para as questões aonde que eu estava indo, ao fundo do poço que eu estava indo. Então, assim, foi com a ajuda. Foi com a ajuda, foi olhar e assim, eu não vou mais contas. E na época você trabalhava com o quê? Como é que era a sua vida pessoal? Como é que era a Ana? A Ana era CLT e, inclusive, foi minha. Eu trabalho também, olha como é que as coisas, né? As situações vêm justamente pra. Vamos lá, você vai se posicionar lá. Ah, você ainda não vai decidir? Peraí que eu vou tentar afundar um pouco mais. Exatamente. Aí foi tudo buraco, foi tudo buraco. Então eu era CLT, trabalhava num provedor de internet na época. E aí, bem no processo de separação, eu me separei, eu saí do provedor, fui trabalhar como auxiliar no. Auxiliar no consultório odontológico, eu nunca tinha sido auxiliar. Foi assim, fui na garra de aprender as coisas do zero. E comecei minha faculdade de administração também. Então, nesse processo que eu comecei a buscar novos ares. Você via o que ia acontecer? Você já sabia o que você queria? Ou assim, eu só quero sair disso?
Só quero sair do fundo do poço. Agora ver que eu ia estar empreendendo, que eu ia estar trabalhando de qualquer lugar, sendo convidada para podcast, palestrar para mais tantas pessoas. Jamais. Jamais. Eu acho que é isso que muitas das pessoas elas se limitam, sabe? Elas visualizam muito lá o grandioso e acham que é impossível. Mas por que não fazer o passinho aqui? Por que não só, ok, só sair daqui e ali? E aí vai indo, e vai indo, degrau por degrau por degrau, e Deus te leva a lugares inimagináveis. O que você quer, o que você deseja dentro do teu propósito, você já tem. Porque mesmo que você acha que você não tenha, você tem os meios para ter. Então, eu idealizo isso, eu sonho com isso, eu tenho um propósito de vida que é chegar lá, é isso que me faz feliz, é isso que me rege, eu tenho uma energia para isso, porque a gente sabe o que é pra gente de verdade, onde é o nosso lugar de verdade. E aí, você muitas vezes fica esperando que aconteça coisa ou que venham pessoas na tua vida para te conduzir. E sim, ter ajuda profissional, terapia, mentoria, tudo isso é válido, é muito interessante para te ajudar. Porém, você já tem todos os meios para conseguir o que você quer. Precisa realmente um passo e depois outro passo e um dia após o outro. Não precisa ficar esperando por nada, né, Ana? Exatamente. É você dar teu passo, porque ninguém vai caminhar pra você. E que muitas vezes as pessoas se prendem, né? Que eu me prendia era não me permitir ser iniciante. Então, eu não me permitia ser aquela pessoa que não ia ser perfeita, que não ia palestrar bem, que não ia se comunicar bem. Então, eu não permitia porque eu não queria errar, eu queria ser perfeita, eu queria ser o meu melhor. E isso atrasou um pouco o meu processo de empreender, de ir para as redes sociais. Mas os meus primeiros vídeos eram ofegantes e nem sabia o que estava falando de direito. Eu fazia caminhando porque era onde eu conseguia desprender a minha vergonha. Mas nunca a gente vai estar pronto 100%. Nunca. Porque quando você chegar lá, você quer mais. Uhum. Você pode melhorar mais. Eu acredito que hoje você já está nesse nível, né, que você sonhava e que ainda você olha e fala, eu quero mais, eu quero melhorar, eu quero crescer ainda mais. Isso é o combustível da vida. Isso é o combustível que faz a gente estar aqui hoje. Isso é o combustível que faz a gente buscar mais conhecimento, a gente buscar ser seres humanos melhor. Porque eu, inclusive, agora que você falou sobre isso, eu lembro de um fato que aos meus 13, 14 anos, eu fazia muito protesto. Então eu ia com cartazes a povo que ia mudar o mundo. Eu protestava, eu era revoltada com o sistema, com tudo, eu ia assim, eu quero mudar o mundo. Só que nos veio aquela ficha, depois de terapia e autoconhecimento, que eu primeiro ganho do mim. Então eu começo a mudança do estar em mim. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser esse grãozinho lá, e isso vai fazer diferença, que vai somar com o todo. Até porque a gente não tem como suprir esse peso do mundo, né? Eu tenho como fazer melhor pra mim, mudar o mundo a partir de mim. Nem os nossos a gente não muda. Não. A gente muda só a gente Só, gente. e a forma com que a gente olha. Uhum. E isso faz com que o mundo todo seja diferente. Quando você percebe o mundo, quando você está curada, quando você está tratada, porque é um processo de cura também, é constante, nunca termina, né? Mas quando você está curada, quando você está completa, aí você olha para o mundo também e você vê que o mundo é diferente. É diferente, nada falta. É nada falta, porque a gente olha pro mundo, pra natureza, pra tudo, e tudo é abundância. E aí, Deus é abundante. A água não para de correr, os rios não param de correr, a natureza não para de crescer. E aí, eu até estava vendo esses dias um vídeo e me falou, me tocou muito forte, sabe? A forma de a gente agradecer a Deus pela vida, porque Deus é usar as nossas ferramentas, os nossos dons, para fazer algo de bom com isso. Então, às vezes, você acha que me dá vontade de desistir às vezes? Você fica andando preguiça, e tipo assim, ai, eu não vou ficar dormindo, o que que eu vou fazer lá? Dá vontade. Só que eu falo assim, não é justo eu deixar esse dom, esse talento guardadinho aqui, sabendo que se eu colocar uma aula, uma vida, eu já vou estar fazendo a diferença naquela Ana lá de 13 e 14 anos que queria fazer. Com certeza, você mudou o mundo inteiro para essa pessoa. Uhum. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas e a maternidade em meio a tudo isso? Você acha que você indo para esse mundo, conquistando o seu espaço, brilhando da forma que você já está brilhando, você falta em casa? Em certos momentos, sim. Ai, que assunto desse. Mexe, né? Hoje, quando falo da maternidade dos nossos filhos, né? Eu já tenho o Nicolas, que tem 10 anos, mexe.
Porque por muito tempo fiquei ausente. Então, hoje, né, sou outra empresa Beltrão, mas eu fiquei 1 ano e meio morando em Cascavel dele. Todo final de semana, eu vinha pra Beltrão pra ficar com ele no final de semana e eu voltava. Só que não era aquela presença de rotina, de estar ali, de estar convivendo. Só que eu sabia que tinha um propósito através disso. Deus tinha um propósito através disso. Mas é claro que aí, com muito autoconhecimento, a gente foi lidando e eu fui entendendo que foi necessário esse período. Só que hoje eu posso fazer diferente, porque eu carregava muito uma crença também de que ou eu prosperava e dava certo no profissional, ou na maternidade no pessoal. Então isso se ficou em conflito em mim. Só que aí depois de eu entender que, poxa, se outras mulheres prosperaram nos negócios e na família, no pessoal, por que eu não posso também? Isso é uma escolha. Então foi uma escolha de que entender que era possível, mas como fazer isso possível? É claro que tem momentos que é muito corrido. Isso é natural de quem é empreende. Então, por exemplo, tem dias que de manhã até o final do dia eu me vejo só à noite. Só que entender isso e quando estar no meio, estar presente. Porque não existe equilíbrio, não existe vida perfeita. Eu acho que quanto mais cedo a gente aceita isso como mãe, que não existe vida perfeita, não existe o que funciona. Pra você, talvez não vai funcionar pra mim. E aí, quando a gente para de se comparar, para de querer ter uma vida perfeita, que foi isso que eu fiz. Para de me comparar, de querer ter uma vida perfeita e achar que eu era ou isso ou aquilo. Não. E ser mãe e ser profissional, eu podia ser tudo. Que as coisas começaram a ficar leves, a fluir. Porque isso que é a leveza. Leveza não significa que não vai ter desafios e que não vai ter momentos de ausência. Mas é você olhar para isso com leveza que, ok, eu estou aqui trabalhando, eu estou me dedicando, mas à noite eu vou tirar um momento pra gente comer uma pizza. Tempo de qualidade. Pra gente, ontem à noite, né? Mesmo, eu fiquei trabalhando, fiz 7 atendimentos direto e eu fui para as 7 horas da noite. Fui lá jogar videogame com a minha Deus. E aí isso ficou leve. Porque aí não existe essa cobrança de não ser mãe presente e às vezes ela tá dando conta profissionalmente. Não existe isso. Momento presente para cada área da vida. E aí eu sou inteira com isso. Porque tem muitas mulheres que elas ficam até muito mais horas no dia com os filhos, porém não são presentes dessa forma. E elas acham que estar junto não é estar presente. Sim. Então, entender que talvez o tempo que você tenha é pouco, porém que seja um tempo de qualidade, é o que vai fazer a diferença para o teu filho. Não ficar no celular enquanto você está com ele naquela hora, não ficar fazendo outra coisa, assistindo outra coisa, resolvendo outra coisa naquele momento. Então, ir sim para a vida, correr atrás, até porque eu vejo dentro da minha casa os olhos da minha filha de orgulho quando me vê arrumada para sair trabalhar. Ela se encanta com isso e ela sabe, eu sei que eu estou quebrando algo muito grandioso para que ela possa buscar na vida dela algo muito maior depois, porque a minha mãe foi, então eu posso, né? Eu posso muito mais até do que ela, porque é normal, a gente veio de criações diferentes, né, Ana? Então a gente veio já de mães que muitas vezes não tinham opção. Elas ou realmente ou elas trabalhavam, ou hoje em dia é diferente. Então já foi quebrado muito ciclo, né? Você falou até mesmo do teu relacionamento, que era igual ao relacionamento da sua mãe. Então, se você não quebra esse ciclo, se você não olha com importância realmente para isso, isso aconteceria com teu filho. E aí ele teria que quebrar o ciclo. Então, a importância de a gente estar indo para a vida, estar mostrando para os filhos que é saudável correr atrás de sonhos, que é saudável prosperar, que é saudável ter dinheiro até mesmo, que hoje ainda existe muita criança em cima do dinheiro, né? Então, quebrar tudo isso para que os nossos filhos tenham a possibilidade de andar por caminhos mais leves e que também lá na frente saber que eles também vão quebrar coisas que a gente não quebrou, né? Exatamente. Inclusive, agora você falou de dinheiro, né? Eu lembro que meu filho ele ama dinheiro. E assim, o que dá de presente de aniversário? Dinheiro. Ah, se tivesse que dar esse dinheiro. Ele adora presente, dinheiro e guarda. Quando eu era criança, eu odiava dinheiro. Por quê? Dinheiro era assunto de conflito. Era briga, era motivo de briga dentro de casa. E isso fez com que dinheiro não fosse algo bom pra mim. Então, toda vez que vinha o dinheiro, ele era um tabu também. Não se falava sobre dinheiro dentro de casa, enquanto falava era briga. Então, eu precisei quebrar isso dentro de mim, que o quê? Dinheiro é fácil, dinheiro é bom, dinheiro não é problema. Dinheiro é solução, dinheiro é bênção, dinheiro é uma troca de energia.
e que vem até mim com facilidade quando eu estou no meu servir. E aí, quando eu entendo isso e vivo isso, o que acontece? O meu filho não vai ter que quebrar tudo isso, ele vai ser um ano próspero, o dinheiro mexendo com mais leveza, porque hoje, imagina, com 10 anos ele já não, o dinheiro imagina quando ele for mais velho, né? De um jeito ou de outro, ele consegue dinheiro dele. Então, conseguir, porque já não tem mais essa crença. Já não tem mais esse tabu, e a gente nasceu, né? Ah, com escassez. Tipo assim, ah, comprar alguma coisa não pode. Por exemplo, dentro da minha casa, quando eu era adolescente, comprar um lanche não podia. Tinha que economizar cada centavo, cada, sabe? Então, tudo bem, tem pessoas que funcionam assim. Sim. Só que hoje, pra mim, por exemplo, quando eu vou comprar uma pizza, um lanche, eu me sinto só mais. E pagar com orgulho. Pagar sabendo que a pessoa que está recebendo merece também aquilo. É delicioso isso. Eu vejo pessoas assim com tanta dificuldade de pagar. Tudo pedindo muito desconto. Claro, existe a barganha, existe o desconto, é normal do comércio isso. Mas sofrendo para pagar um café faturado, super faturado, que é uma delícia. Sofrendo para comprar uma roupa. E não porque não tem dinheiro, porque isso não tem nada a ver com ter ou não dinheiro. Tem a ver com realmente viver na escassez. Exato, e aí o valor que você não paga é o valor que você não cobra. E aí o valor que você não vê do serviço do outro é o valor que você As pessoas não não vê vê o serviço. pelo serviço. Então isso é reflexo de quem você é. Então hoje, muitas coisas que eu vou comprar, eu vejo o preço. Porque assim, eu sei que aquela pessoa tem valor, tem experiência, tem estudo, tem o material dela. Não vou ser eu que vou colocar preço nas coisas do outro. Só que isso vem desde uma crença de dinheiro, e aí o que? Vem de uma pessoa. Será que eu sou uma pessoa? Por que eu sou uma pessoa próspera? Por que eu tô com dificuldades financeiras? E isso virou uma chave pra mim também no período no qual eu nem fazia planilha pra anotar os meus gastos, sabe? Porque eu queria olhar pro dinheiro. Então, não é porque às vezes a pessoa não gosta de fazer mexer com planilha, é porque ela não quer nem olhar pra ele próprio dinheiro. E se eu não olho pro dinheiro, ele não olha de volta pra mim. E aí vira um bolo de neve aquilo, porque aí, meu Deus, o dinheiro tá chegando, mas eu não sei pra onde tá indo. Aí você começa a pensar que você é uma pessoa em casa e vira um hábito ser uma pessoa em casa, porque você nem anota pra onde tá indo. Porque o dinheiro, sim, ele é um fluxo em abundância, mas você tem que ter prioridade onde que você vai colocar, onde que você vai investir. E se você não olha pra ele, não vai dar de volta pra você. Sabedoria, porque senão, assim, aí você vai pensar, tudo você vai achando escassez, vai chegar na metade do mês, você fatura lá 20, 30 mil, vai chegar na metade do mês, você não tem mais dinheiro. E aí você vibra escassez. Porque aí você nem olha pra como você tá administrando. Então, eu tenho essa maturidade também para olhar para dinheiro. Porque também não é só ficar mentalizando. Eu sou rica, muito rica na minha conta de milhões. E não é com muito esforço, é natural para mim. Ok, os mantras existem, né? Sim. Beleza. Porém, ação. Né? Oração é orar mais ação. Então você precisa fazer a sua parte, mentalizar, entender, curar o teu emocional, trabalhar tudo que a gente já falou até agora e agir. Agir, ação. E aí, como que eu ajo para fazer mais dinheiro? Como que eu ajo? É a parte da vitalidade, do emocional, mas é as vendas. E aí vem outra crença que a gente tem que se mistificar também, né? Porque como que uma pessoa que empreende, não é nem empreender, gente. Não é nem isso. Porque assim, eu sendo mãe, eu tô vendendo. Eu tenho que vender a ideia pro meu filho. Eu sendo namorada, esposa, eu tenho que me vender para o meu namorado. Como que vocês se conheceram? Ele teve que te comprar, de alguma forma. Então a gente está se vendendo o tempo todo. Vendendo o nosso valor, vendendo a nossa opinião. É por isso que a gente pensa a roupa que a gente vai vestir. Se a gente quer um impacto. A gente quer vender a nossa imagem. A nossa imagem, porque antes de chegar ao nosso conteúdo, chega a nossa imagem. Então, o tempo todo a gente está se vendendo. E o nosso valor está nisso. Em como a gente se enxerga, como a gente se vende, como a gente se mostra para o mundo é um reflexo disso. Agora, se eu acho que me mostrar, né, se é a metidinha que vai de salto e aquela coisa, se eu já acho, já venho com essa mentalidade, provavelmente eu não vou ser isso também, porque eu mesmo sou limitante. Você vem com a crença de que o vendedor ele é insistente, que ele é chato, que ele é exibido, que ele é inconveniente. Por que eu vou querer ser vendedor? Por que eu vou querer me posicionar, me mostrar no evento, me posicionar, às vezes, numa conversa em família, que eu digo, às vezes, numa reunião? Por quê? Porque às vezes, eu não quero ser conveniente, ou eu não quero ser rejeitada também. Vai que alguém não concorde. E aí me espera que a gente trava isso. Exatamente. Porque a rejeição, o não, tem que ser vendedor física.
né? O ouvir o não, o ser rejeitado. Porque muitas crianças já na gestação ali já foram rejeitadas. Porque aquele menina, por exemplo, eu não fui lá grávida da minha gestação planejada. Meu filho não foi planejado, então já nasce daí. Então se assemelha muito à física. E a pessoa que não tem terapia em dia, muitas vezes não consegue lidar com o não. Mas uma coisa tem que dizer, o não, ele sempre vai existir. Porque não existe 100% de conversão. Não existe, talvez, nunca dar mais errado aquela mesma situação que você já aprendeu. E não existe a gente ter controle das coisas. Se você desistir, né, no primeiro não, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai tentar, e cada vez você vai ficando melhor. E cada vez você vai entendendo como você se posiciona. E aí, quando a gente investe em terapia, em mentoria, em pessoas que já conseguiram trilhar esse caminho, é muito mais rápido também. É rápido, mais leve, mais fácil, eu até diria. Porque aí você entende, ok, eu tô no caminho. Tô ouvindo não, ok. Não é errado, ouvindo, beleza, tá? Tô fazendo. Ah, deu 2, 3 curtidas, beleza, mas eu tô fazendo aqui porque a minha mentora falou que tem que continuar, tem que persistir. Ah, eu vi ensinar, mas eu tenho que continuar porque eu sei que eu estou no caminho. Então, essa certeza que vibra no nosso coração, quando a gente tem apoio, quando a gente tem alguém que mostra o caminho, fica mais leve. Fica mais leve. Porque os desafios, eles vão aparecer. Só que quando a gente tem alguém ali mostrando o caminho, vai fluindo, vai acontecendo. Quando eu falo assim, do nada acontece, do nada as coisas começam a chegar. Vai chegar. É isso aí. E comece hoje, para que daqui 1 ano ou 2 anos você se orgulhe de você ter começado hoje, neste dia. Né? Exato. Você quer deixar um recado a mais de tudo que já vai falar? Vai tudo. Você quer acrescentar algo para a mulherada aí, para o pessoal que está assistindo? Eu tenho uma frase que eu carrego em todos os lugares, que o movimento, ele gera prosperidade. Prosperidade não só financeira, mas prosperidade em você se sentir bem com você, por inteira, na sua família, nas suas relações, na sua profissão. Isso que é prosperidade, que significa de fato para você. Então esteja em movimento, porque o movimento vai gerar prosperidade. Mas o que sustenta vai sendo a humildade. De escutar o podcast, de pedir ajuda, de ter um coração humilde e ensinável, para saber que às vezes, ok, vou errar, tá tudo bem, não sou perfeita, mas eu me acolho e aprendo com isso e eu sigo em movimento. É isso. Lindíssima. Obrigada mais uma vez. Acredito que vai derrubar muitas crenças, muitas barreiras aí para quem está assistindo. Agradeço de todo o meu coração mesmo você ter aceitado. Foi lindo. Maravilha, obrigada pelo convite, fico muito, muito feliz mesmo. Eu sempre falo, se uma alma ser tocada, eu já cumpri com a minha missão, aonde eu estou passando, porque é sobre isso, sobre esse propósito. E com certeza você toca a minha alma. Pode acreditar. Eu que agradeço. Lembra de curtir, comentar, põe aqui embaixo qual foi a sacada mais assim, importante de hoje, qual as suas dificuldades, deixa aqui que eu adoro ler os comentários de vocês. Lembra de encaminhar esse vídeo para todo mundo que precisa aprender um pouquinho, precisa entender um pouquinho, que tá aí de repente deixando para amanhã, que tá meio perdido. Manda para todo mundo, aqui embaixo tem as minhas redes sociais, segue nós lá no Instagram, vai estar as redes sociais da Ana também lá. Então, fique à vontade para nos chamar, para nos seguir e para marcar mentoria, terapia e etc e tal, que nós somos maravilhosas e estamos aqui para ajudar vocês. Até mais e um super beijo no seu coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.